Sabia que a forma como dorme todas as noites pode estar, silenciosamente, a preparar o cenário para um evento devastador no seu cérebro? Como médico focado na saúde cerebral, vejo as consequências trágicas de acidentes vasculares cerebrais, ou AVCs, todos os dias. A dor não é apenas física, é a perda súbita de independência, a dificuldade em falar, em abraçar os netos, em fazer as pequenas coisas que dão cor à vida. Muitos acreditam que os AVCs são causados apenas pela pressão alta ou pelo colesterol, fatores que se acumulam ao longo de anos. Mas a verdade chocante que muitos desconhecem é que um gatilho pode estar escondido num hábito noturno que milhões de pessoas praticam sem pensar duas vezes. Uma simples posição ao dormir. Parece inacreditável, não é? Que algo tão inofensivo como a forma como repousa a cabeça na almofada possa ter um poder tão grande sobre a sua saúde. Neste vídeo, vamos desvendar qual é essa posição perigosa e, mais importante, por que é que ela representa um risco tão grande. Mas não vamos parar por aí. Vamos também explorar outros hábitos noturnos, aparentemente inofensivos, que podem aumentar o risco de um AVC enquanto dorme, e partilharei estratégias simples e práticas para transformar a sua noite de sono num período de proteção e regeneração para o seu cérebro. Continue a assistir até ao fim, porque o que vou partilhar pode não só surpreendê-lo, como pode literalmente salvar a sua vida ou a de alguém que ama. Vamos começar pelo segredo que o trouxe aqui, a questão central que paira no ar. Qual é a posição de dormir que pode, de facto, desencadear um AVC durante a noite? A resposta pode chocar alguns de vocês, especialmente aqueles que encontram conforto nela há décadas. A posição mais perigosa para a saúde do seu cérebro é dormir de barriga para baixo, com a cabeça virada para o lado. Sei o que pode estar a pensar, mas é a única forma como consigo adormecer. Ou, faço isso a vida toda e nunca tive problemas. Compreendo perfeitamente. Os nossos hábitos de sono são profundamente enraizados. Mas, como médico, o meu dever é explicar o que acontece no interior do seu corpo, invisível aos seus olhos, quando adota esta posição noite após noite. Imagine as artérias do seu pescoço como duas autoestradas vitais que levam sangue, oxigênio e nutrientes para o seu cérebro. Temos as artérias carótidas na frente e as artérias vertebrais que passam por dentro das vértebras do pescoço. Quando se deita de barriga para baixo, para conseguir respirar, é forçado a virar a cabeça quase a 90 graus para um dos lados. Esta torção extrema e prolongada, mantida por horas a fio, não é natural para a sua coluna cervical. O que acontece a estas autoestradas vitais? Elas podem ser comprimidas, esticadas ou torcidas. Pense numa mangueira de jardim. Se a dobrar com força, o fluxo de água diminui ou para completamente. O mesmo acontece com o fluxo de sangue para o seu cérebro. Esta redução do fluxo sanguíneo já é preocupante por si só, mas o perigo vai mais além. A torção constante pode causar microlesões no revestimento interno das artérias. O corpo, na sua tentativa de curar estas pequenas fissuras, pode iniciar um processo de coagulação. Um pequeno coágulo pode formar-se ali mesmo, na parede da artéria. Durante a noite, enquanto dorme pacificamente, esse coágulo pode crescer ou soltar-se, viajar pela corrente sanguínea e alojar-se numa artéria mais pequena dentro do cérebro, bloqueando o fluxo de sangue. E é exatamente isso que é um AVC isquêmico, um bloqueio. É um evento silencioso que acontece enquanto o mundo está em silêncio. Lembro-me de um paciente, o Sr. Antônio, um homem de 70 e poucos anos, vibrante e ativo, que chegou ao hospital com sintomas de um mini AVC. Ele acordou com o braço direito dormente e com dificuldade em encontrar as palavras. Os sintomas desapareceram numa hora, mas ele ficou com razão aterrorizado. Durante a nossa conversa, depois de todos os exames, a única coisa que se destacava na sua rotina era o seu hábito de dormir. Ele dormia de barriga para baixo desde criança. Explicamos-lhe o risco e trabalhamos juntos para mudar essa posição. Foi um desafio, mas ele estava motivado. Começou por usar almofadas estrategicamente colocadas ao longo do corpo
para o impedir de rolar para a sua posição habitual. Foi difícil nas primeiras semanas, mas ele persistiu. Hoje, o Sr. Antônio dorme de lado e nunca mais teve um episódio semelhante. A história dele é um testemunho poderoso de como uma pequena mudança pode ter um impacto gigantesco. Então, o que podemos fazer na prática para evitar este risco? A melhor alternativa é treinar o corpo para dormir de lado. Esta posição, conhecida como decúbito lateral, mantém a cabeça, o pescoço e a coluna numa linha reta e neutra, permitindo que as artérias funcionem sem qualquer compressão. Para tornar a transição mais fácil, pode colocar uma almofada firme entre os joelhos. Isto ajuda a alinhar as ancas e a reduzir a pressão na parte inferior das costas, tornando a posição muito mais confortável. Se tem tendência a rolar para a alta barriga durante a noite, use a barricada de almofadas. Coloque uma almofada comprida ou várias almofadas normais à sua frente e atrás de si. O seu corpo sentirá a barreira e será menos provável que se vire. Se preferir dormir de costas, certifique-se de que a sua almofada não é demasiado alta, pois isso pode forçar o pescoço para a frente, semelhante a dobrar a mangueira. A almofada deve apoiar a curva natural do seu pescoço, mantendo a via aérea aberta. Para muitas pessoas, esta mudança não acontece de um dia para o outro. Requer paciência e persistência, mas pense nisto como um investimento na sua saúde cerebral a longo prazo. Cada noite que consegue dormir numa posição mais segura é uma vitória. É um ato de amor próprio, protegendo o órgão que guarda as suas memórias, a sua personalidade e a sua essência. Não subestime o poder desta simples mudança. É uma das coisas mais proativas que pode fazer pela sua saúde cerebral. E começa esta noite. Agora que compreendemos a importância crítica de como o nosso corpo repousa, vamos olhar para o que o alimenta e hidrata durante estas horas cruciais de descanso. O segundo hábito noturno que pode silenciosamente aumentar o risco de um AVC é algo tão comum que a maioria de nós nem o considera um risco: ir para a cama desidratado. Muitos idosos evitam beber líquidos à noite por um motivo muito prático. Não querem ter de se levantar várias vezes para ir à casa de banho, interrompendo um sono precioso. É uma preocupação válida e compreensível. No entanto, esta cautela pode ter uma consequência não intencional e perigosa. O nosso corpo perde água durante a noite através da respiração e da transpiração. Se já começar a noite com um déficit de hidratação, ao amanhecer o seu corpo pode estar significativamente desidratado. E o que acontece ao sangue quando estamos desidratados? Ele torna-se mais espesso, mais viscoso. Pense em mel em comparação com água. O mel flui lentamente, enquanto a água flui livremente. Sangue mais espesso tem maior probabilidade de formar coágulos. Além disso, flui mais lentamente através dos vasos sanguíneos, especialmente os mais pequenos no cérebro. Esta combinação de sangue pegajoso e fluxo lento cria o ambiente perfeito para um coágulo se formar e causar um bloqueio. A solução não é beber 1 litro de água antes de se deitar. A chave é a hidratação consistente ao longo do dia. Mantenha um copo ou uma garrafa de água por perto e vá bebendo pequenos goles de hora a hora. Não espere sentir sede, pois a sede já é um sinal de que o seu corpo começou a desidratar. À noite, pode beber um pequeno copo de água 1 a 2 horas antes de dormir. Isto dá tempo ao seu corpo para processar o líquido e para que possa ir à casa de banho uma última vez antes de se deitar. Se a água pura lhe parece aborrecida, chás de ervas sem cafeína, como camomila ou cidreira, são excelentes opções. Eles não só hidratam, como também podem promover um sono mais relaxante. Lembre-se também que a hidratação vem da comida. Um jantar que inclua uma sopa de legumes ou uma salada rica em pepino e tomate contribui para o seu estado geral de hidratação. O terceiro hábito está diretamente ligado a este: o tipo de jantar que escolhe. Um jantar pesado, rico em sal, gorduras saturadas e alimentos processados, consumido perto da hora de dormir, é uma receita para problemas. Quando ingere uma grande quantidade de sal, o seu corpo retém mais fluidos para diluí-lo, o que aumenta o volume de sangue nas suas artérias e, consequentemente, a sua pressão arterial.
Normalmente, a pressão arterial deve baixar naturalmente durante o sono, num processo chamado dipping noturno. Este período de pressão mais baixa dá um descanso muito necessário ao seu coração e às suas artérias. No entanto, um jantar salgado pode impedir que esta queda aconteça, mantendo a sua pressão arterial elevada durante toda a noite. É como manter um motor a trabalhar em alta rotação sem parar. Esta pressão constante danifica as paredes das artérias, tornando-as mais rígidas e mais suscetíveis à formação de placas e coágulos. A recomendação é optar por um jantar mais leve e comê-lo pelo menos 2 a 3 horas antes de se deitar. Pense no estilo de vida mediterrâneo. Peixe grelhado, rico em ômega 3, que é anti-inflamatório. Legumes cozidos a vapor ou salteados, como brócolos e espinafres. E uma porção de hidratos de carbono complexos, como a batata doce. E aqui está uma dica extra. Inclua alimentos ricos em potássio no seu jantar. O potássio ajuda o corpo a eliminar o excesso de sódio e a relaxar as paredes dos vasos sanguíneos, ajudando a baixar a pressão arterial. Alimentos como espinafres, abacate, feijão e bananas são excelentes fontes de potássio. Finalmente, vamos falar de um som que muitas vezes é motivo de piada ou irritação entre casais. Ressonar. Ressonar alto e de forma persistente não é normal nem inofensivo. Pode ser o sinal mais audível de uma condição perigosa chamada apneia obstrutiva do sono. A apneia do sono ocorre quando os músculos da garganta relaxam excessivamente durante o sono, bloqueando as vias respiratórias e fazendo com que a respiração pare por breves períodos, por vezes centenas de vezes por noite. Cada vez que a respiração para, o nível de oxigênio no sangue desce drasticamente. O cérebro entra em pânico e envia um sinal de emergência para acordar o corpo o suficiente para respirar novamente, muitas vezes com um ronco alto ou um som de asfixia. Este ciclo repetido de queda de oxigênio e picos de adrenalina coloca um estresse imenso no sistema cardiovascular. A pressão arterial dispara, o ritmo cardíaco torna-se irregular e a inflamação aumenta por todo o corpo. Estudos mostram que a apneia do sono não tratada pode aumentar o risco de AVC em 2 a 3 vezes. Se o seu parceiro lhe diz que ressona alto, que faz pausas na respiração ou que acorda a ofegar, por favor, leve-o a sério. Se dorme sozinho, outros sinais incluem acordar com dores de cabeça, ter a boca muito seca de manhã, sentir uma sonolência extrema durante o dia mesmo após uma noite inteira na cama ou ter dificuldade de concentração. Não ignore estes sinais. Fale com o seu médico. Ele pode recomendar um estudo do sono para diagnosticar a condição. O tratamento, muitas vezes com um aparelho chamado CPAP, que mantém as vias aéreas abertas, pode ser transformador e reduzir drasticamente o risco de AVC. Ressonar não é apenas um barulho, é um pedido de ajuda do seu corpo. Ouvi-lo pode salvar a sua vida. Vimos como pequenos ajustes na nossa rotina noturna podem ter um impacto gigante na saúde do nosso cérebro. Proteger o nosso cérebro de um evento tão devastador como um AVC não se trata de uma única atitude milagrosa, mas sim de um conjunto de cuidados diários, especialmente durante as horas em que estamos mais vulneráveis. Começa com a base, a forma como pousamos a cabeça na almofada, garantindo que as autoestradas vitais do nosso pescoço permanecem abertas e desimpedidas, permitindo que o sangue flua livremente para o cérebro durante toda a noite. É um ato físico de alinhar o corpo para a segurança. Depois, passa pela nutrição e hidratação. O simples copo de água que bebemos ao fim da tarde, ou o chá de camomila antes de dormir, não é apenas para o conforto, é para manter o nosso sangue fluido e saudável, menos propenso a formar os coágulos perigosos que podem causar estragos. Trata-se também de honrar o nosso corpo com um jantar leve e nutritivo, um jantar que ajuda a nossa pressão arterial a baixar naturalmente durante a noite, dando ao nosso coração e artérias um merecido descanso, em vez de os sobrecarregar com sal e gordura. E, finalmente, trata-se de ouvir. Ouvir os sinais que o nosso corpo nos dá, mesmo quando estamos a dormir. Aquele ressonar alto não é uma trivialidade,
é um sinal de alerta, um pedido de socorro das nossas vias respiratórias que nos diz que o oxigênio, o elemento mais essencial à vida do cérebro, pode estar a faltar. São estas pequenas decisões conscientes que, somadas, constroem uma verdadeira fortaleza de proteção à volta da nossa saúde neurológica. Eu sei que, ao ouvir tudo isto, pode parecer muita informação, talvez até um pouco assustador. Pode estar a pensar em todas as noites que dormiu de barriga para baixo ou em todos os jantares mais pesados que comeu. Por favor, não se sinta sobrecarregado ou culpado. O passado não pode ser mudado, mas o futuro está nas suas mãos e começa hoje, esta noite. A beleza disto é que não precisa de mudar tudo de uma vez. A abordagem de tudo ou nada raramente funciona. Em vez disso, escolha uma coisa. Apenas uma. Talvez hoje à noite a sua única missão seja colocar uma almofada ao seu lado para o ajudar a ficar de lado. Só isso. Na próxima semana, talvez se concentre em ter um copo de água na sua mesa de cabeceira e beber um pouco antes de dormir e logo ao acordar. Pequenos passos, quando dados consistentemente, levam a grandes vitórias na saúde. Cada pequena mudança é um ato de poder, uma declaração de que valoriza a sua vitalidade e a sua independência. E quero que saiba que não está sozinho nesta jornada. Esta comunidade que estamos a construir aqui é um lugar de apoio e partilha. Por isso, gostaria muito de ouvir a sua história. Qual destes hábitos o surpreendeu mais? Já tentou mudar a sua posição de dormir? Tem alguma dica que funcionou para si e que queira partilhar com os outros? Por favor, deixe um comentário abaixo. Ler as suas experiências e dicas não só me ajuda a criar conteúdo melhor para si, como também ajuda outras pessoas que podem estar a passar exatamente pela mesma situação. A sua sabedoria é valiosa. Se achou esta informação útil e acredita que pode ajudar outras pessoas, peço-lhe que deixe um gosto no vídeo. É um gesto simples, mas que diz ao YouTube que este conteúdo é importante e que deve ser mostrado a mais pessoas que precisam de o ver. E se ainda não o fez, convido-o a subscrever o nosso canal e a clicar no sininho de notificações. Desta forma, não perderá os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas práticas e baseadas na ciência para viver uma vida mais longa, saudável e cheia de alegria, em qualquer idade. Lembre-se, cuidar de si não é um ato de egoísmo, é um ato de amor por si e por todos aqueles que o amam. A sua saúde é o seu bem mais precioso. Cuide bem dela, mesmo enquanto dorme. Um grande abraço e até a próxima.